Olá, amigos da Rede Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade e hoje nós vamos falar sobre a zooterapia. Olá, sejam bem-vindos à TV Mundo Maior. Esse é o seu programa Ciência e Espiritualidade. E hoje nós temos mais uma vez conosco, para a nossa alegria, a doutora Irvênia. A doutora Irvênia é médica veterinária e vai nos falar hoje sobre a zooterapia. Zooterapia zoo de animais e terapia de tratamento. Se refere à utilização de animais para auxiliar o tratamento de diversos tipos de enfermidades, dificuldades que o ser humano enfrenta. Já não é de hoje que nós temos esses nossos companheiros, né, os animais, nessa nossa jornada aqui no planeta Terra, nos auxiliando de diversas maneiras. Desde formas em que eles se sacrificam por nós, para a nossa alimentação, até como companheiros, né? Os pets. Hoje em dia muita gente se revolta, né, com pessoas que têm uma paixão e uma ligação muito forte com os animais, mas não param para pensar que esses animais eles estão suprindo necessidades das pessoas, né? Os animais de companhia, os cachorros, os gatos e outros animais de maior porte que têm sido utilizados em crianças portadoras de algumas dificuldades, como os cavalos, os golfinhos e outros tantos animais, os passarinhos, não é? Que na nossa convivência com eles são terapêuticos. Eles nos ajudam, nos acalmam, fazem com que nós possamos abrir os nossos corações e a nossa afetividade. E esse assunto é bastante interessante e tem se desenvolvido de uma maneira bastante forte aqui no Brasil e em todo o mundo. E ninguém melhor do que a doutora Irvênia para vir falar um pouquinho para a gente sobre isso, né? Quais são as possibilidades, como isso se dá, em que termos que a questão da espiritualidade pode explicar para a gente essa relação que nós temos com os bichos, não é? Então vamos ouvir a Giovana entrevistando a doutora Irvênia. Vamos à entrevista. Para falar sobre a zooterapia ou terapia com animais, estou com a doutora Irvênia Prada, médica veterinária e palestrante espírita. Bom, Irvênia, muito obrigada por estar mais uma vez no Ciência e Espiritualidade. E esse tema é um tema que está crescendo muito hoje, né? A terapia com os animais. Quais são os animais mais utilizados em terapias hoje? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente com vocês. Os animais utilizados em terapia, né, compondo a chamada zooterapia, de fato isso é uma atividade que vem crescendo, embora a gente tenha que tomar alguns cuidados em relação a isso, né? Os animais mais utilizados aqui no Brasil são o cão e o cavalo, muito embora eles tenham papéis um pouco diferentes, compondo dois tipos digamos, de relacionamento dos seres humanos com os animais, né? Por exemplo, os cavalos, eles são utilizados como instrumentos de fisioterapia, é o primeiro foco, né? Então, por exemplo, pessoas ou crianças deficientes que têm alguma deficiência muscular, alguma deficiência motora, então a terapia com cavalos, ela tem sido muito produtiva. Então as pessoas, as crianças são colocadas sobre o cavalo, então no ritmo do cavalo, do passo do cavalo, vão sendo feitos exercícios de equilíbrio, exercícios de simetrização. Então o primeiro foco na utilização do cavalo como instrumento de terapia é exatamente visando a fisioterapia. Vem acoplado a isso um trabalho valorizando a relação afetiva do ser humano com o cavalo, né? Então, por exemplo, antes e depois, o indivíduo pode tentar escovar o cavalo, dar uma cenoura para o cavalo, afagar o cavalo, então vai se criando uma relação afetiva que colabora muito com o processo. Mas o primeiro foco é o animal servir como instrumento de fisioterapia. Já com os cães é diferente. O cachorro, ele age mais no terreno afetivo mesmo. Os cachorros, no caso, existe alguma raça que seja mais adequada? Olha, de modo geral, as raças de porte médio ou pequeno, né? Porque é muito mais difícil trabalhar com cães de grande porte. E também animais que sejam, assim, cuidados e tratados e de linhagens que sejam mais dóceis, né? Digamos assim. Seria, no caso, o labrador e o retriever? Labrador, o retriever, o cocker, e mesmo animais, os chamados sem raça definida, né? Que não são muito valorizados, mas eles são fantásticos, né? Tem os cães que por aí que não são misturas de raças ou não tem nenhuma raça definida, também podem ser utilizados com muito sucesso.
Quando que começou esse estudo da zooterapia? Olha, eu acho que é um pouco mais de 40 anos, segundo eu me lembro, na Inglaterra e na França, pessoas que trabalhavam com crianças deficientes, tanto do ponto de vista físico quanto mental, começaram a perceber que quando saíam para passeios nos parques, crianças que não interagiam com ninguém, por exemplo, criança autista, que não respondia a nenhum tipo de relacionamento com outras pessoas, elas acabavam mostrando algum interesse com animais. Cada criança com um tipo de animal, né? Alguns com esquilinho, outro com patinho, enfim. As pessoas começaram a perceber, opa, a criança está mostrando algum interesse. Então começaram a tornar essa relação mais sistematizada, e daí é que nasceu o que hoje nós chamamos de zooterapia ou terapia com animais. Certo. Então, como a senhora comentou, aqui no Brasil é mais trabalhado cães e cavalos. Cães e cavalos. E fora do Brasil existem outros tipos? Fora do Brasil, nos Estados Unidos, existem muitos centros que usam golfinhos. O golfinho é um animal extremamente inteligente e também muito afetivo, ele se relaciona muito bem com os seres humanos, né? Então, existem muitos centros trabalhando com golfinhos, com muito bons resultados, principalmente com crianças autistas. No Brasil, não existe trabalho com golfinho. Eu tenho notícia de que na Amazônia existe um trabalho que está sendo feito pioneiro, com botos cor-de-rosa, mas é um trabalho que eu penso que seja assim, como pioneiro, ele seja ainda incipiente, esteja por se desenvolver, né? Deve ter problemas, mas, enfim, é uma tentativa que é absolutamente válida. Certo. A gente vai continuar falando um pouquinho mais, então, sobre essa terapia no nosso próximo bloco. Voltamos já já.